Bom dia, sejam bem-vindos a mais um desafio da quarentena Ciência e Educação no Cinema. Hoje eu desafio vocês, né, e me desafio também a pensar um pouco sobre o tempo. Eu acredito que nós, nessa quarentena, todos estamos obrigatoriamente chamados a dar uma parada, né? Fomos chamados a dar uma parada e, inevitavelmente, a gente pensa sobre os nossos tempos, né? O tempo que a gente vive, a gente percebe que essa experiência da Covid-19 talvez não caiba ou não se traduza nesse tempo, né, nessa linearidade temporal que a gente vive. A gente é obrigado a repensar a nossa experiência, repensar o nosso tempo. E aí, nessa perspectiva de repensar sobre o nosso tempo, né, e o que andamos produzindo de experiência, eu convido vocês para assistirem o filme Amnésia. Esse filme é bem interessante, ele é um filme de 2001 e trata um pouquinho dessa perspectiva, dessa experiência temporal diferenciada. E para a gente poder pensar um pouquinho nesse filme, eu trago mais um artigo desse livro, um capítulo desse livro, História da Ciência no Cinema. O capítulo se chama Amnésia, Mnemosine Despedaçada, de Norma Cortes, e ela traz algumas questões bem interessantes para a gente refletir sobre o filme e sobre a nossa experiência temporal hoje, em tempos de Covid. O cinema sempre nos convidou a pensar sobre o tempo, né? Então, ela vem comentando um pouquinho sobre diversos filmes que vem nos colocando essa perspectiva do tempo, desde 2001, Odisseia no Espaço, que vai ser, já está selecionado aqui como um dos nossos próximos filmes, De Volta para o Futuro, né? E a perspectiva de pensar o tempo futuro, Matrix, que é uma outra possibilidade da gente trabalhar aqui. Então, todos esses filmes que ela aborda, ela traz essa perspectiva, né? De que em todos esses filmes o tempo sempre nos pareceu uma espécie de senda, uma estrada aberta para frente ou para trás, ou seja, para o futuro ou para o passado. A gente mantém o encadeamento linear, né, da lógica temporal, né, na ordem casual do antes, do durante e do depois. Tal como normalmente se dá a percepção ordinária do tempo. Em geral, a gente se percebe numa inscrição linear do tempo, passado, presente e futuro. Né? E aí, a Amnésia, segundo a autora, alterou essa lógica. Lançado em 2001 nos Estados Unidos, com direção e roteiro de Christopher Nolan, esse filme narra a trajetória de um homem comum, um magricela chamado Leonard. O enredo desenrola-se em apenas 2 dias de uma semana qualquer, passados numa cidade anônima e sem atrativos, onde personagens ordinários vivem sem exibir uma mísera virtude. Né? E para completar esse amontoado de insignificâncias e mediocridade, a história é banal, salvo o fato de o protagonista ter perdido a memória recente após o assassinato da esposa. Essa inicia a grande trama assim, né? Então, a originalidade do filme não está, né? A originalidade do filme está no roteiro. Ele destrói a percepção comum dessa sequência temporal e vai narrando a trajetória do protagonista de trás para frente. Então, vários filmes, eles começam a ter essa perspectiva, e o Amnésia, segundo a autora, ele traz muito essa perspectiva da perda da linearidade, né? Contra toda obviedade, a Amnésia desmonta os elos do raciocínio linear e impede que se estabeleçam vínculos fáceis entre a contiguidade temporal e a explicação causal. Né? Na marcha ré do fluxo do tempo, o filme consiste numa dramática perseguição às causas das ações do protagonista. Né? Então,
Mais do que intrigante, o sentido anti-horário do roteiro conduz os espectadores a uma experiência já conhecida e bem familiar. Não só porque os atos da memória se dão exatamente assim, isso é, lembramos de trás para frente, mas principalmente porque ao tentar explicar as razões do protagonista, somos chamados a exercer o ofício tradicional dos historiadores. Acho isso muito interessante, né? Essa perspectiva bem indiciária, né, do filme nos colocar e nos convidar a sermos historiadores, né, aproveitando os indícios que ele traz sobre os fatos, né? E esses fatos precisam ser construídos em uma narrativa histórica. Acho bem interessante isso, né? Então, a bem da verdade, e aí o texto termina um pouco assim, a bem da verdade, leitor, tal como eu ou você, o protagonista de Amnésia é mais um que se equilibra entre certezas e dúvidas e vai oscilando entre múltiplas possibilidades de respostas para alcançar conclusões transitórias ou precárias, que rapidamente, mais uma vez, serão descartadas. Então ele traz essa perspectiva da transitorialidade, né, das verdades e das construções. Então a gente necessita dessas narrativas transitórias, mas a cada momento a gente vem se reinventando, se redefinindo. Eu achei muito interessante esse filme na perspectiva de repensar, né, o nosso momento atual. E necessariamente, se a gente for pensar as nossas biografias nesse trás para frente, que é como a gente faz, a gente vai ter que se reconstruir agora, né? Então, o momento, essa experiência Covid nos convida a revisitar a nossa trajetória, enfim, pensar em novas narrativas e reconstruções de si. É assim que eu acho que muitas pessoas vivem, pelo menos eu estou vivendo um pouco assim. E eu convido vocês para essa reflexão. Espero que curtem, né, o filme Amnésia e que, querendo avançar um pouquinho mais, leia, eu vou deixar disponibilizado para quem tiver interesse esse artigo, né, esse capítulo desse livro. E vamos despedaçar as nossas mnemoses. Tenham um ótimo filme e até breve, viu? Abraço!